Yo, you want to see something cool? No? Well, I'm gonna do it anyway. Esse é o showcase do porta-carregador de pistola da linha Axis. Esse aqui é um projeto que a gente está trabalhando agora fechando perto de um ano. Como tudo que a gente trabalha aqui na EVO, a gente procura o máximo de perfeição no que é possível no desenvolvimento dos nossos produtos. Então, depois de muita pesquisa no mercado, nós chegamos a esse produto aqui final. Ele é um porta-carregador de pistola de combate, ou seja, ele foi projetado para atender as necessidades do usuário que vai usar esse material não necessariamente num stand. Ele pode ser usado perfeitamente, mas as principais características dele, que é a questão da retenção e da questão de retenção, da questão de montagem, a versatilidade dele, a angulação, o sistema de boca aberta, aqui onde me permite que eu insira o carregador, uma recarga administrativa que esteja sempre aberta. A questão do nosso sistema modular, aqui no fundo, nessa placa de Tegris, né? Aproveitando, vou agilizando e dizendo o material que ele é construído. Esse carregador ele é construído com uma placa de Tegris no fundo, que é o mesmo material que usado nas principais grandes marcas lá de fora. Ele é importado, bem dizer como 90% dele aqui, nós trabalhamos basicamente com matéria-prima importada para a gente garantir a qualidade, a resistência, a robustez para o uso do operador. Então ele é todo revestido em Evotex, a gente usa um elástico de alta tenacidade. A parte dos fundos aqui, volto a falar do Tegris, ele tem uma característica muito interessante porque ele é um termoplástico que ele dá uma rigidez, mas não tem uma memória tão forte, ou seja, ele é firme o suficiente para segurar o que for preciso aqui sem quebrar. E aí, para fazer sentido, a linha Axis, que é do acrônimo de Sistema de Inserção Angular Cruzado, o fundo dele, nosso sistema modular, aqui vocês estão vendo a linha mole, ele é dividido, diferente, o mole geralmente é dividido em 1 polegada em polegada. Então a gente dividiu aqui os nossos cortes a laser em meia polegada, isso para ele funcionar efetivamente no nosso cintos de combate de baixo perfil, como o nosso Jaeger. Ele foi basicamente projetado para ser usado nele, mas também aqui atrás a gente pode ver no colete também tem ele montado. Então ele funciona no modular padrão ou no nosso modular do Jaeger. Ele tem tem essa fita aqui no fundo, essa fita é destacável, isso para a gente poder usar com o nosso sistema Axis. O sistema Axis deriva dessa pecinha aqui, que é basicamente uma peça de Tegris, aonde ela vai te permitir, com esse velcro macho e fêmea e alguns parafusos, que eu vou mostrar numa situação aqui parecida montada, você vai poder inserir esses parafusos aqui, de maneira que, além de te dar uma possibilidade de você mudar a altura de encaixe do seu modular, basicamente isso aqui funciona só para cinto, tá? Para o cinto como modular, ele te permite, com uma solução de todos os itens da linha Axis, basicamente, a você instalar ele e você ter a possibilidade de você montar esse porta-carregador de maneira 360 graus. Ele não vai te deixar fixo a nenhum ângulo específico, de maneira que você consiga usar esse porta-carregador ou qualquer outro item, né, da linha Axis num ângulo propício à sua biomecânica, à sua própria ergonomia. Aqui rapidamente, só para efeito de mostrar, a gente está com o nosso porta-algemas, né, mas está montado. Basicamente, para vocês entenderem, ele ficaria assim no cinto. Então, aqui você vai ter os pontos de encaixe, onde você ajusta isso daqui, você vai ter essas duas borrachinhas aqui que vão dar a separação, e quando você fecha, você coloca o parafuso, e esse aqui é a passagem que te permite fixar num cinto, bem como esse daqui, que é o nosso Jaeger. Rapidamente aqui mostrando, você vai vir aqui, travar, fechou. Aqui eu não vou parafusar, mas só iria parafusar, e você perceba que ele está num ângulo caído, certo? No ângulo que no caso que eu tinha montado para um saque mais fluido e ergonômico na parte da traseira da pistola. Agora falar algumas características do projeto em si, que eu falei um pouquinho ali atrás, né? Primeiramente, é um porta-carregador bifilar, onde eu tenho a possibilidade de eu ter uma
retenção passiva e uma retenção ativa. O que é uma retenção passiva? Basicamente, reparem que esse carregador, porta-carregador, ele foi desenhado para funcionar num sistema de cunha. O que isso significa? Que eu tenho a base mais aberta e conforme eu vou chegando ao fim do trajeto dele, ele começa a ficar mais apertadinho. Isso significa o quê? Que no momento da inserção do carregador, você perceba que ele vai forçando ele para fora. E isso gera um atrito interno aonde não deixa esse porta-carregador cuspir fora ele. Pelo menos não com forças tradicionais, né? Você andando, correndo, ele vai bancar. Possivelmente você vai conseguir até rolar e não cair ele somente na retenção passiva. Porém, se você houver necessidade de altercação, ou correr, ou rolar, ou cair, você tem sempre a possibilidade de você usar a retenção ativa, que é feita por essa corda elástica com esse puxador aqui padrão. Nada de novo nisso aqui. Aqui atrás eu tenho 3 furinhos onde eu posso escolher aonde eu vou botar esse engaje desse elástico, inclusive amarrar ele para deixar o mais apertado ou mais solto, né? Então, basicamente, se eu colocar para trás, ele vai ficar um pouquinho mais para trás, eu ficar um pouquinho mais para frente, isso te ajuda a você realmente só bater e sacar ele. Se porventura você pode até desmontar ele, não usar, mas alguns casos do pessoal que testou ele, achou essa situação que eu achei bem interessante. Se você não quiser desmontar ele, basicamente você joga só para baixo, ele vai ficar aqui, ele não vai te atrapalhar em nada, se você quiser manter ele só na retenção passiva. Outra característica interessante desse porta-carregador é que ele é desmontável no aspecto de que, se eu não fiz besteira, cadê o puxador dele? Tá para cá. Aqui, ó. Ele tem essa, opa, escapou. Essa orelhinha aqui que me permite abrir a parte do fundo do carregador. Eu vou desmontar ele aqui de maneira inteira para mostrar como é que funciona a parte de retenção dele de retenção passiva, né? Eu tenho uma outra lingueta interna aqui, que percebam que ela tem uma fita de borracha para ajudar no tracionamento do carregador. A gente desenvolveu dessa maneira porque a gente testou diversos carregadores de pistola. Aqui basicamente eu tenho de uma APX da Beretta, que é a arma escolhida hoje em dia da Polícia Militar, acredito que de todo o país, se não é das grandes corporações, elas assumiram essa pistola, como uma pistola de unidade. Então, basicamente, a gente desenhou muito em cima disso. Porém, a Glock ainda é uma pistola muito, muito usada, especialmente as polícias civis e algumas unidades de operações especiais, enfim, ou até a paisana, enfim, ser Glock, ser Glock. E aí, a gente acabou deixando ele um pouquinho mais largo para caber a Glock, para dar uma ótima tração nela. Lembrando que é um carregador de combate, ele não vai sair fácil, mas quando você precisar ele vai sair. Se você puxar com marcialidade, ele vai. Então não é um carregador de PSC que você vai só passar o dedo e arrancar, não. Você tem que pegar, puxar e ele não vai te deixar na mão. Um outro detalhe desse porta-carregador é que, por causa do design dele feito em 2 abas, quando eu vou fechar ele, eu posso fechar aqui embaixo, e ele tem a altura de 10 centímetros. Então perceba que eu não vou nem fechar embaixo só para vocês entenderem a lógica. Na hora que eu enterrar esse carregador, ele vai basicamente parar aqui. Então vocês veem que ele está todo para dentro. Eu sei, nós entendemos que alguns usuários, não todos, uma minoria, mas que é interessante ter, eles gostam de ter uma puxada um pouco mais alta no carregador. Então, para resolver essa questão, em termos de modularidade, perceba que se eu abrir aqui a parte de baixo, onde eu tenho essa questão desse velcro, eu virar para dentro ele vai ficar tipo uma mão amiga, um velcro macho e fêmea encostando aqui. Quanto mais fundo eu colocar ele, mais alto eu fico aqui essa parte de baixo do carregador. Então isso me permite que eu tenha um encaixe do carregador onde ele fica sobrando mais parte para fora, sem abrir mão da questão da tração passiva. Pode ser que uma questão de trabalho, questão de necessidades, né, de preferências, você acredite que talvez não seja necessário, não seja o suficiente essa retenção. Para isso, esses porta-carregadores, eles vêm com esses pequenos inserts aqui, que é basicamente uma peça de EVA com velcro macho e fêmea de cada lado. Isso me permite, na face interior dele, encaixar essa peça, gerando um calço interno, onde eu tenho um calombo interno que eu possa simplesmente
colocar o porta-carregador. Ele vai ficar um pouquinho mais robusto pro lado de fora, mas montado no teu cinto, no teu colete, você não vai nem perceber, e ele vai realmente dar uma tração legal aqui pro teu carregador. Especialmente nos de polímero, onde ele prende pra caramba. Nos polímeros eu não vou recomendar você fazer isso, que pode ser que ele inclusive atrapalhe. Mas nos carregadores que são metálicos, ele realmente funciona muito bem, apesar de a gente acreditar que a tração padrão dele serva. Mas como a gente entende que cada operador, cada usuário tem suas necessidades particulares, a gente entendeu isso porque a gente testou exaustivamente esse produto, a gente achou interessante botar esse detalhe extra para garantir a maior versatilidade. Nosso lema é evoluir, adaptar e superar. Então, cada vez que a gente botava ele para teste, a gente vinha com feedback diferente, alguns muito positivos, outros com essas questões. Então a gente tenta levar o máximo possível a opinião de terceiros, especialmente nas unidades de operações especializadas, que testaram e usaram para a gente e deram esse feedback para a gente chegar a esse produto de altíssima qualidade que a gente acredita que não existe semelhante no mercado. Bom, porta-carregadores você tem, mas dificilmente você vai encontrar um porta-carregador tão versátil que atenda tantas funções e tantas qualidades que um operador de segurança público ou até mesmo um atirador esportivo ou simplesmente alguém que gosta desse tipo de material. Outra situação aqui é que a nossa fita modular ela também tem um velcro macho aqui. Então isso me permite, na hora de eu encaixar, vou usar aqui novamente o cinto para mostrar para vocês, já pré-montado, que quando eu encaixo ele, esse velcro ele dá uma tração absurda aqui, então ele não vai ficar solto. Então, rapidamente aqui, mais uma vez, quando eu montar ele no cinto, ele vai provavelmente ser traçado aqui, um pouquinho mais para frente, de fazer um videozinho manual de instalação disso daqui no teu cinto, no colete padrão. Você vai passar, modular ele, e quando você chegar aqui no final, você vai dar uma tração boa e vai virar isso para dentro. E aí você vai ver que ele está bem preso, certo? E uma vez que você coloque o teu carregador dentro, ele vai gerar uma segunda pressão aqui, de maneira que, cara, não tem jeito de arrancar isso daqui não. Bom, agora nós vamos mostrar como você passaria o sistema modular do Axis, tá? Eu sugiro fortemente o uso de uma ferramenta, um alicate para ajudar a transpassar, pois o material é mole junto com o outro duro, fica um pouquinho complexo de você passar na mão. Dá para fazer, mas é muito desgastante, então a gente recomenda o uso de ferramentas. Então, a primeira coisa que você vai fazer vai dobrar ele, o cinto, e vai passar um pouquinho do lado. Aí, você usa um amiguinho aqui, lateral, e puxa ele, vai passar tranquilo. Você vê que ele passa bem justo e é justamente para ele não ficar dançando. Chegando nessa parte, você vai ter que enfiar aqui no primeiro slot, no caso desse aqui. Se fosse um modular tradicional, você já passaria no segundo. Tá? Lembrando que a maneira que é fixado o T-Gris, ele é fixado em 4 pontos, permitindo que eu consiga espaçar isso daqui e me ajudar de maneira muito ajustada aqui para eu encaixar o modular. Tá? Aqui você vai dobrar com o dedo, suficiente para apontar aqui. Aí você pode usar, eu gosto de usar essa parte aqui de trás no meu porta-multitool ou qualquer outra peça. Aqui com essa passadinha aqui você já consegue passar e puxar aqui, certo? Perceba que aqui ele já está fixado, ele está bem travado. Agora a gente pega essa parte inferior aqui, dá para você enfiar o dedo aqui para fazer espaço, ou então a própria ferramenta, ele está bem costurado o suficiente para não arrebentar. Tá? E a gente volta ele pela parte dos fundos. Esse processo é significativamente mais fácil no porta-carregador de pistola, uma vez que ele tem um velcro frame aqui, você só vira ele e trava para cá, certo? Você vai basicamente forçando ele a entrar aqui, pode ser com alicate, enfim, vai ficar bem travadinho aqui, certo?
e ele vai ficar basicamente com esse acabamento aqui. São todos esses pontos que nós levantamos aqui no desenvolvimento desse carregador que segue o nosso moto de evoluir, adaptar e superar. Todos os itens da linha Axis são disponibilizados no Coyote Brown, no Ranger Green, no preto e no Multicam. Yeah, that was pretty cool, I guess.